Era uma tarde aparentemente tranquila quando a polêmica começou a ganhar forma. O país vivia um momento comum de seus noticiários. Manchetes de política, economia, esportes e, entre uma notícia e outra, o espaço habitual dedicado à música e à fé. Foi justamente nesse intervalo que surgiu a fagulha de uma controvérsia que, em poucos dias, se transformaria em uma verdadeira tempestade midiática. A inesperada polêmica entre o cantor Roberto Carlos e o bispo Bruno Leonardo. De um lado, Roberto Carlos, o eterno rei, ícone da música popular brasileira, dono de um repertório que atravessou gerações e conquistou respeito em todas as camadas sociais. Do outro, Bruno Leonardo, bispo conhecido por sua forte presença no YouTube, onde diariamente compartilhava orações, mensagens de fé, reflexões bíblicas e vídeos que alcançavam milhões de visualizações. Sua imagem era associada à espiritualidade, ao conforto em tempos difíceis e à linguagem acessível que aproximava as pessoas do universo religioso. Ninguém poderia imaginar que essas duas figuras tão distintas e, ao mesmo tempo, igualmente admiradas, se veriam no centro de um embate público. O estopim aconteceu quando, durante uma de suas transmissões ao vivo, o bispo Bruno Leonardo comentou sobre o papel da música na vida das pessoas. Ele buscava ilustrar a força que a canção possui para emocionar, consolar e até mesmo transformar vidas. Para reforçar o argumento, citou alguns artistas de renome, entre eles Roberto Carlos. Até aquele ponto, nada parecia fora do esperado. O problema surgiu quando o bispo, tentando enfatizar que nem sempre a música secular transmite mensagens edificantes, usou Roberto como exemplo. Disse que, apesar de admirar o talento do cantor, acreditava que certas letras de suas canções poderiam levar as pessoas a sentimentos passageiros, em vez de a uma conexão profunda com Deus. É lindo ouvir Roberto Carlos, mas será que essa música aproxima o coração do Senhor? Ou apenas emociona por alguns instantes? Questionou em tom reflexivo. A fala, embora tenha sido feita em um contexto espiritual, foi rapidamente retirada de proporção. Trechos isolados da transmissão começaram a circular nas redes sociais, como se o bispo tivesse feito uma crítica direta e agressiva ao cantor. Canais de fofoca, páginas de entretenimento e perfis sensacionalistas não perderam tempo. Publicaram manchetes como Bispo Bruno Leonardo ataca Roberto Carlos ou Roberto Carlos é alvo de críticas religiosas. A reação foi imediata. Fãs de Roberto Carlos, fiéis defensores de sua trajetória impecável, encheram as redes sociais de mensagens em apoio ao cantor. Hashtags como Respeita o Rei e Roberto Carlos Intocável começaram a ganhar força no Twitter e no Instagram. Do outro lado, seguidores de Bruno Leonardo argumentavam que suas palavras haviam sido distorcidas e que ele apenas fazia uma reflexão espiritual legítima, sem intenção de atacar ninguém. Enquanto isso, Roberto Carlos, acostumado a lidar com elogios e raramente envolvido em polêmicas, foi surpreendido pela dimensão que o episódio tomou. Pessoas próximas relatam que ele recebeu ligações de amigos, colegas de profissão e até jornalistas pedindo posicionamento. Sua primeira reação foi de espanto. Mas o que exatamente ele disse? Teria perguntado a um assessor. Ao tomar conhecimento do conteúdo original, o cantor teria balançado a cabeça, preocupado, mas decidido a não reagir de forma precipitada. O silêncio de Roberto, no entanto, foi interpretado por parte da imprensa como sinal de mágoa. Manchetes como Roberto Carlos evita comentar ataques de Bruno Leonardo passaram a circular, dando a entender que o rei havia se fechado em ressentimento. O efeito disso foi aumentar ainda mais a sensação de rivalidade. Já do lado do bispo, a situação não era mais confortável. Em vídeos subsequentes, ele tentou esclarecer sua fala, explicando que seu objetivo jamais foi desrespeitar Roberto Carlos, mas apenas lembrar que a música espiritual tem um impacto diferente da música romântica ou popular. Eu cresci ouvindo Roberto, eu admiro a carreira dele. Só quis dizer que, espiritualmente, precisamos buscar canções que nos elevem até Deus. Não é questão de ataque, é questão de reflexão, disse em uma de suas lives. Apesar da tentativa de esclarecer, a mensagem não foi suficiente para conter a onda de críticas. A cada explicação, novos cortes eram feitos, trechos eram tirados de contexto e circulavam como combustível para a polêmica. Os programas de televisão aproveitaram a situação, debatendo em suas mesas redondas se o bispo havia passado dos limites ou se a reação da mídia era exagerada. Em Cachoeiro de Itapemirim, cidade natal de Roberto Carlos, fãs se organizaram em frente a uma praça para homenagear o cantor,
cantando suas músicas como forma de apoio. Já em São Paulo e outras capitais, seguidores do bispo gravavam vídeos defendendo sua liberdade de expressão religiosa, dizendo que a fé não deveria ser censurada por agradar ou desagradar artistas consagrados. A imprensa, sempre sedenta por narrativas de confronto, passou a pintar a situação como um embate de mundos. De um lado, a tradição da música romântica. Do outro, a força da religiosidade moderna nas redes sociais. Era como se duas potências culturais estivessem frente a frente, disputando espaço na vida das pessoas. Por trás dos holofotes, porém, havia desconforto. Roberto Carlos, discreto, não queria alimentar nenhum tipo de conflito, mas se via obrigado a pensar em uma resposta pública, já que seu silêncio era mal interpretado. O bispo Bruno Leonardo, por sua vez, via sua imagem espiritual ser atacada como nunca antes. Ele, que estava acostumado a transmitir mensagens de paz, agora era acusado de intolerância e arrogância. As semanas que se seguiram foram marcadas por uma crescente tensão. Vídeos comparando falas, debates televisivos e artigos de opinião se multiplicavam. Alguns colunistas chegaram a especular que Roberto e Bruno nunca mais se encontrariam, enquanto outros apostavam que a reconciliação seria inevitável, já que ambos carregavam consigo um enorme público que não toleraria a ideia de ruptura definitiva. E assim, sem que ninguém pudesse prever, a polêmica cresceu como uma chama descontrolada. Dois nomes admirados, duas trajetórias diferentes, agora interligadas por uma narrativa que parecia maior do que eles mesmos. A pergunta que todos se faziam era: como e quando essa história chegaria a um fim? Os dias seguintes ao início da polêmica mostraram que o episódio estava longe de perder força. A cada manhã, novas manchetes pipocavam nos principais jornais e sites de notícias. Programas de televisão dedicavam blocos inteiros a discutir as falas do bispo Bruno Leonardo, enquanto rádios, portais religiosos e podcasts mergulhavam em análises sobre o que havia sido dito, sobre os limites da crítica e até sobre a convivência entre fé e cultura popular. O que parecia um mal-entendido passageiro começava a se tornar uma das maiores polêmicas do ano. E à medida que o debate crescia, aumentava também a cobrança sobre os dois protagonistas da história. Roberto Carlos, acostumado a uma vida regrada, centrada no trabalho musical e na preservação de sua imagem pública, passou a evitar aparições desnecessárias. Fãs notaram sua ausência em alguns eventos, e quando finalmente o viram, perceberam uma postura mais séria, quase defensiva. Jornalistas que tentavam arrancar alguma declaração recebiam respostas evasivas ou o tradicional gesto com as mãos indicando que ele não falaria sobre o assunto. O silêncio, mais uma vez, não ajudava. Para a mídia, o não dito era combustível. Roberto Carlos está magoado, escreviam alguns. O rei não perdoará, afirmavam outros. E quanto mais se especulava, mais crescia o interesse do público. Já o bispo Bruno Leonardo vivia um momento delicado. Acostumado a lidar com críticas ocasionais, jamais havia enfrentado uma onda tão avassaladora de ataques. Muitos o chamavam de oportunista, outros de intolerante. Ele mesmo se perguntava como sua reflexão espiritual havia se transformado em munição contra sua própria reputação. Apesar disso, Bruno não recuava totalmente. Em suas transmissões diárias, continuava a pregar, mas agora seus olhos revelavam certo cansaço. Em alguns momentos, deixava escapar pequenas frases que mostravam sua angústia. As pessoas às vezes não querem ouvir a verdade, preferem os aplausos fáceis, comentou em uma de suas orações ao vivo. Rapidamente, esse trecho foi recortado e interpretado como mais uma provocação a Roberto Carlos. O conflito atingiu proporções inesperadas, quando, em uma missa televisionada, um sacerdote citou indiretamente a polêmica, pedindo que os fiéis se lembrassem de que a música, seja qual for sua forma, pode ser caminho para Deus se usada com amor. Embora não tivesse mencionado nomes, todos compreenderam a alusão, e a repercussão foi imediata. A discussão agora ultrapassava a fronteira entre arte e religião, transformando-se em um debate nacional sobre espiritualidade, cultura e respeito mútuo. No meio desse turbilhão, empresários da música e líderes religiosos começaram a se movimentar. Alguns viam na reconciliação entre os dois uma oportunidade de ouro para unir públicos distintos e mostrar ao país um gesto de paz. Outros, mais céticos, acreditavam que o encontro poderia gerar ainda mais ruído, caso não fosse conduzido com sabedoria.
A pressão atingiu o ápice quando um conhecido apresentador de televisão anunciou que gostaria de reunir Roberto Carlos e o bispo Bruno Leonardo em seu programa dominical, para uma conversa franca diante de milhões de espectadores. A ideia, embora ousada, parecia quase impossível. Roberto não era conhecido por se expor em debates desse tipo, e Bruno sabia que um confronto televisionado poderia ser interpretado como espetáculo barato. Ainda assim, a proposta foi comentada em todos os cantos, e fãs começaram a sonhar com a possibilidade de ver os dois juntos. Nas redes sociais, campanhas surgiram com hashtags como Rei ao Bispo e Encontro de Paz. Era como se o Brasil inteiro aguardasse ansioso por um gesto que encerrasse aquela disputa que ninguém queria ver continuar. Enquanto isso, longe dos holofotes, ambos refletiam. Roberto Carlos, em conversas reservadas com amigos íntimos, admitia que não nutria ressentimento pessoal contra o bispo, mas estava chateado pela forma como suas palavras haviam sido interpretadas. Ele podia ter sido mais cuidadoso, mas não acho que ele quis me atacar, disse em uma roda restrita, segundo fontes próximas. Bruno Leonardo, por sua vez, em oração silenciosa, pedia sabedoria a Deus para lidar com a situação. Ele sabia que sua missão era transmitir paz e fé, mas também entendia que, como figura pública, suas palavras carregavam peso. Senhor, mostre-me o momento certo de estender a mão, teria dito em uma de suas preces pessoais. O tempo passava, mas a expectativa só aumentava. Cada aparição pública dos dois era analisada com lupa. Quando Roberto dedicou uma de suas apresentações a todos os que acreditam no poder do amor, muitos interpretaram como um recado ao bispo. Quando Bruno citou em um sermão que o perdão é a ponte que reconstrói aquilo que o inimigo tenta destruir, seguidores viram ali um gesto de aproximação. No fundo, o Brasil parecia torcer não apenas por uma reconciliação, mas por um exemplo. Em meio a tantas divisões e conflitos cotidianos, ver duas figuras públicas de universos diferentes superando mal-entendidos seria como um sopro de esperança. E assim, aos poucos, as engrenagens começaram a se mover em direção a um possível encontro. Não se sabia onde, quando ou como, mas os sinais estavam ali. E cada passo dado deixava claro que a história estava apenas começando. Era uma noite de sábado no Rio de Janeiro. A cidade, iluminada pelas luzes do verão, fervilhava com eventos culturais e religiosos. Por ironia do destino, ou, como alguns diriam, por providência divina, o destino decidiu colocar frente a frente Roberto Carlos e o bispo Bruno Leonardo em circunstâncias que ninguém poderia prever. Tudo aconteceu em um evento beneficente organizado por uma grande instituição de caridade, que reunia artistas, líderes religiosos e empresários em prol da construção de um hospital infantil. A ideia era simples: unir forças, independentemente de crença ou estilo de vida, para apoiar uma causa nobre. Inicialmente, Roberto Carlos havia confirmado sua presença apenas para entregar uma doação simbólica e cantar uma música curta, sem maiores compromissos. Já Bruno Leonardo fora convidado para realizar uma oração de abertura, pedindo bênçãos ao projeto. Nenhum dos dois sabia que o outro estaria lá. Quando Roberto chegou, elegante como sempre, de terno azul claro e passos serenos, foi recebido com aplausos discretos e muitos olhares atentos. Jornalistas se apressaram em registrar sua entrada, já especulando se algo inusitado poderia acontecer. Pouco depois, Bruno Leonardo apareceu, cercado por fiéis e apoiadores que o acompanhavam em todos os lugares. O clima ficou tenso no salão. Não demorou para que a notícia se espalhasse. Roberto Carlos e Bispo Bruno Leonardo no mesmo evento. As redes sociais explodiram em minutos, com transmissões ao vivo de celulares e comentários inflamados. O Brasil inteiro parecia segurar a respiração. O momento decisivo veio quando o mestre de cerimônias, sem perceber a delicadeza da situação, convidou Bruno ao palco para conduzir uma oração. O bispo caminhou até o microfone e, antes de iniciar, fez uma pausa longa, respirando fundo. Olhou ao redor e, por um instante, seus olhos cruzaram com os de Roberto, que estava sentado na primeira fila. Um silêncio pesado tomou conta do salão. A plateia esperava um gesto, uma palavra, um sinal. E Bruno, sentindo o peso do momento, decidiu se arriscar. Antes de orar, quero dizer algo, começou com a voz firme. Muitas palavras minhas foram interpretadas de forma equivocada nas últimas semanas. E eu sei que isso trouxe dor a alguém que merece todo o respeito do nosso país, o senhor Roberto Carlos. O público reagiu com murmúrios e alguns aplausos tímidos. Bruno prosseguiu.
Nunca foi minha intenção desrespeitar o talento, a história ou a contribuição dele para a nossa cultura. Se minhas palavras soaram como ataque, peço desculpas. Minha missão é pregar o amor, e o amor não combina com desavença. A câmera de um dos canais de TV focou imediatamente em Roberto Carlos. O cantor sério manteve o olhar fixo, mas sua expressão suavizou. Muitos perceberam um leve sorriso contido. Após a oração, o evento prosseguiu, mas a atmosfera já era diferente. Havia no ar uma expectativa. Roberto responderia? Ele aceitaria a mão estendida? O momento veio minutos depois, quando o apresentador chamou o rei ao palco para cantar. Roberto caminhou devagar, pegou o microfone e, antes mesmo de iniciar a canção, falou: Eu ouvi as palavras do bispo Bruno. E quero dizer que também acredito no poder do amor e do perdão. A vida me ensinou que nada é mais forte do que a reconciliação. Uma salva de palmas tomou o salão. Pessoas se levantaram, algumas choravam, outras gravavam com os celulares. Em seguida, Roberto começou a cantar uma de suas músicas mais emblemáticas sobre união e esperança. O público entendeu o gesto como uma resposta clara. Não havia rancor. Ao final da apresentação, em um movimento espontâneo, Roberto se aproximou de Bruno, que ainda estava no palco, e estendeu a mão. O bispo, emocionado, não hesitou. Segurou firme e, em seguida, os dois se abraçaram sob aplausos calorosos. As imagens correram o país em questão de minutos. Telejornais abriram suas edições noturnas com o gesto de reconciliação. Perfis nas redes sociais inundaram a internet com mensagens de apoio, e hashtags como paz entre rei e bispo e exemplo de perdão dominaram os trending topics. Mas apesar da cena emocionante, nem tudo estava completamente resolvido. Ainda havia ressentimentos em parte do público, ainda havia dúvidas plantadas pela mídia sensacionalista, e ainda havia necessidade de um diálogo mais profundo entre os dois. O abraço foi o primeiro passo, mas o caminho da verdadeira amizade ainda precisava ser construído. Após o evento beneficente, a repercussão do encontro entre Roberto Carlos e o bispo Bruno Leonardo continuou a se espalhar, mas agora de forma diferente. Não mais alimentando a polêmica, mas mostrando o caminho da reconciliação. Os vídeos do abraço, das palavras de perdão e da música cantada pelo rei viralizaram nas redes sociais, sendo compartilhados milhões de vezes. Nos dias seguintes, ambos decidiram dar pequenos passos para estreitar o diálogo. Roberto, em entrevistas reservadas, passou a elogiar a trajetória do bispo. Bruno Leonardo tem feito um trabalho incrível, ajudando pessoas por meio da fé. Fico feliz em ver que podemos nos entender, disse ele a alguns veículos. Bruno, por sua vez, continuou suas transmissões, mas agora sempre mencionava Roberto Carlos com respeito e admiração, lembrando aos fiéis que a polêmica inicial foi um mal-entendido e que a reconciliação é exemplo de amor e perdão. Quando estendemos a mão e perdoamos, mostramos que a fé e o respeito podem coexistir com a arte e a cultura, declarou em uma de suas lives. A relação entre os dois evoluiu gradualmente. Em encontros discretos, fora dos holofotes, começaram a conversar sobre temas comuns. A importância de inspirar pessoas, a responsabilidade de quem tem milhões de seguidores, e como o diálogo poderia ser mais produtivo do que o conflito. Esses momentos fortaleceram a amizade, mostrando que, apesar das diferenças, havia muito em comum. Em certo momento, surgiu a ideia de unir forças em um projeto social, que envolvia música e fé. O objetivo era levar esperança e mensagens de paz a crianças e adolescentes em comunidades carentes. A proposta agradou a ambos e rapidamente se transformou em uma colaboração concreta. Roberto participaria com apresentações musicais, enquanto Bruno conduziria momentos de reflexão e oração. A mídia, que antes explorava o conflito, agora passou a destacar a parceria. Jornais, revistas e programas de televisão mostravam o gesto de união como exemplo a ser seguido. E as redes sociais foram tomadas por mensagens de incentivo. Fãs de ambos comemoravam. Se eles podem superar, nós também podemos. Era o comentário mais repetido. O ponto alto dessa reconciliação veio em um evento público, meses após a polêmica inicial, quando os dois subiram juntos ao palco para uma apresentação beneficente. Roberto cantou uma das suas músicas mais emblemáticas sobre amor e esperança, enquanto Bruno conduzia uma breve reflexão sobre fé, perdão e união. A plateia aplaudia de pé, e o clima de amizade genuína entre os dois era perceptível em cada gesto, cada olhar e cada palavra. A polêmica, que começou com interpretações equivocadas e manchetes sensacionalistas, transformou-se em um exemplo de superação,
mostrando que, mesmo diante de mal-entendidos e críticas, o diálogo e o respeito podem prevalecer. Roberto Carlos e o bispo Bruno Leonardo provaram que, quando se coloca o coração em primeiro lugar, é possível transformar conflitos em oportunidades de aprendizado e amizade. Nos bastidores, os dois continuaram a manter contato, trocando ideias, apoiando causas e compartilhando experiências. O episódio, que inicialmente parecia apenas um conflito midiático, se tornou um marco de maturidade, empatia e colaboração entre figuras públicas de universos diferentes. No fim das contas, o que poderia ter se transformado em um racha irreversível acabou fortalecendo ambos. A polêmica deixou de ser uma questão de desavença e passou a ser uma lição de vida. Respeito, diálogo e perdão são mais poderosos do que qualquer manchete sensacionalista. E assim, entre aplausos, abraços e mensagens de fé, Roberto Carlos e o bispo Bruno Leonardo encontraram um terreno comum, mostrando que, mesmo em meio à polêmica, a amizade e o respeito podem prevalecer, inspirando milhares de pessoas pelo Brasil.